Olá, meus amigos, minhas amigas do canal A Controvérsias. Eu sou o José Adalberto, seu historiador e amigo Betinho, sempre trazendo notícias relevantes para a nossa sociedade. O vídeo de hoje é, sem sombra de dúvidas, um dos mais tristes vídeos que eu estou fazendo nesse canal. Trata de um assunto que começou na madrugada de domingo e que até as primeiras horas do dia de hoje o que temos é uma verdadeira tragédia. A tragédia da cultura, da arte, da história do Brasil. Eu estou falando do incêndio que ainda não se sabe quais as razões, mas já se comenta algumas causas bem antigas, por sinal, do incêndio do Museu Nacional, que fica localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente um dos templos mais brilhantes das artes, da arqueologia, da paleontologia, da essência do Brasil. É bom que saibamos que lá morou Dom João VI, um dos maiores construtores desse país, né? Lá foi assinado por Dona Leopoldina a independência do Brasil. Naquelas paredes, nessas imagens, dá para ver como era antigamente o Museu Nacional, que também foi chamada de Casa Imperial do Brasil. Tinha mais de 200 anos. Foi lá por volta de 1800 e alguma coisa, 1816 para ser preciso. Então mais de 200 anos de história, que lamentavelmente viraram cinzas na madrugada do domingo para a segunda, nesse início de setembro, que eu posso chamar para nós de Setembro Negro. O dia negro, o dia que o Brasil perdeu metade da sua história. O Museu Nacional estava vinculado, ou está vinculado ao UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha lá o controle daquela Casa das Artes, do templo da história do Brasil, e que lamentavelmente virou pó. Mais de 20 milhões de peças, ainda não se sabe o montante do prejuízo que causou o incêndio nesta madrugada ao Palácio Imperial. É assim que eu gosto de chamar, porque era onde reinava a família imperial. Foi mudada, lamentavelmente, para o Museu Nacional, porque a ideia desses governos é esquecer a história, é não valorizar o patrimônio da história do seu país. Hoje se valoriza muito outro tipo de arte, tipo Queen Museu, que é aquele museu que foi patrocinado com dinheiro público, que o Santander abriu lá no Rio Grande do Sul, para ensinar pedofilia, zoofilia, blasfemar de equipamentos sagrados. Desculpe, eu estou muito emocionado por conta dessa tragédia que nos abalou a todos. Eu estou inclusive de preto, em sinal de luto, porque a história do Brasil e nós historiadores estamos todos absolutamente tristes. As causas é muito simples de detectar. O museu precisava de pouco menos de 600 mil reais por ano para ser mantido. Mas os governos brasileiros, só para vocês terem uma ideia, o último presidente a visitar o Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek, na década de 50. De lá para cá nenhum outro teve interesse, muito menos petistas, PSDB, essa gente que governou o país. Pelo contrário, tiraram incentivos, né, que mantinham esses equipamentos públicos realmente culturais, construtivos para o nosso Brasil, e implantaram na Lei Rouanet,
que seria para dar esse suporte. Mas, lamentavelmente, ela estava servindo ao Pablo Vittar, ao Luan Santana, a esse Queen Museu que eu falei agora há pouco, ao Sérgio Malandro, que ganhou, se eu não me engano, 800 mil reais para fazer uma turnê artística. Nossa, como o Sérgio Malandro é importante, né? Mais do que a história do país. Cláudia Leite, ainda teve o Teatro dos Macaquinhos, né, que é pregado dentro da universidade com dinheiro público. Tudo isso é arte. Tudo isso para esses hipócritas que agora ficam jogando a culpa no bombeiro militar do Rio de Janeiro, quando a gente sabe que não foi só falta d'água, que não foi a demora dos bombeiros, e sim a completo abandono em que já estava o Museu Nacional há muito tempo. Ele foi tombado em 1938 como patrimônio histórico da humanidade. E hoje nós não precisamos ser mestres para adivinharmos as causas. Abandono, falta de investimento público. Porque para esse país se esquece o que passou em 15 anos. Eles não estão preocupados com a verdadeira arte. Nós tínhamos lá o crânio mais antigo das Américas. Nós tínhamos lá peças extraordinárias feitas, pesquisadas por arqueólogos. Nós tínhamos todo um arsenal de cultura onde os alunos visitavam, onde pessoas comuns entravam, mas lamentavelmente tudo terminou em cinzas por conta do abandono dos governos. E aí não adianta dizer que é culpa do Temer ou só do PT, dos governos petistas. É evidente que eles também têm uma parcela por não darem atenção. Como eu já disse, a atenção dessa gente é para esses artistinhas de bosta, é para esses eventos que em nada constrói para a nossa sociedade. A pergunta é: o que é arte nesse país? Qual é a importância da história, das artes, do conhecimento para o nosso país? O Brasil está em luto. O Brasil, as artes, a ciência, a paleontologia está de luto. Nós, historiadores, estamos feridos. Eu queria muito que esse vídeo chegasse à família imperial, mas eu sei que é pouco provável, para me dizer que eu estou muito triste como eles, porque acredito que a família, os descendentes de Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I, tem naturalmente muito a lamentar no dia de hoje. A mesma família que libertou os escravos em 1888, com a sua Lei Áurea, e que habitou naquele palácio que veio a se chamar e a se tornar o Museu Nacional do Brasil. Em outras palavras, o que os nossos netos, o que os nossos futuros descendentes não poderão ver, porque já foi destruído, hoje virou cinza. Agora, o mais interessante é que o estado do Rio, que está numa verdadeira hecatombe moral, inclusive lá com os seus supostos candidatos ao governo do estado, que eu não vou nem mencionar aqui, mas eu vou mencionar um trecho de uma nota emitida pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Abre aspas. Nós faremos de tudo para recuperar das cinzas o que se perdeu na história. Ou ele é imbecil, ou ele não sabe de que tragédia estamos falando. Nós estamos falando da história viva
que o Brasil perdeu nesta madrugada. Nós estamos lamentando o senhor Marcelo Crivella. Esse prefeito, ele é interessante, ele governa, ele está prefeito do Rio, mas ele vive em Miami, em Nova York, ele não tem apreço. Aliás, ele e todos os outros governantes do Rio que lamentavelmente por lá passaram nos últimos anos. Mas esse vídeo não é para falar sobre política, esse vídeo não é para falar sobre eleições, sobre nada disso. É para lamentar e dizer que no dia de hoje a história do Brasil, a história, um pedaço da história do mundo fica mais triste por conta da incompetência, da ineficiência e por que não dizer da corrupção? Porque quando eu pego o erário público e destino a essas figuras que eu citei anteriormente, Pablo Vittar com seus ovos pendurados, Cláudia Leite, que recebeu dinheiro da Lei Rouanet para fazer shows, Caetano Veloso e tantos outros, não vou chamar de artistas porque eu não estaria sendo sincero. Aí tem o Sérgio Malandro e toda essa algazarra, toda essa anarquia em que se transformou a arte brasileira. Lamentamos aqui e pedimos a Deus que nos mande uma solução. Porque o Brasil, além de perder a sua história, além de perder toda aquela gama de conhecimento, ainda pode perder uma oportunidade de voltar a crescer, de voltar a valorizar a sua família, de voltar a valorizar a história. Pode perder a oportunidade de fazer um Brasil melhor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu peço desculpa pelo meu estado emotivo, por razões óbvias. Se inscreva no canal, deixe o seu like e, por favor, divulguem os nossos vídeos, é importante. Esse canal, o canal A Controvérsias, é um canal para nós batermos esse papo inteligente, trazermos essas mensagens, desabafarmos, por que não? E queremos contar com a sua ajuda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Brasil está de luto.